da revisão. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar e, cuidado, a revisão pressupõe o surgimento de fatos ou circunstâncias novos, ainda não apreciados, ou a constatação de vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. Então, admite-se a revisão não tem prazo para revisão, você pode requerer essa revisão a qualquer tempo, mesmo porque o surgimento de fatos ou circunstâncias novos ou a constatação de vícios insanáveis não tem data certa para acontecer, então você pode requerer a revisão a qualquer tempo, e a revisão pressupõe a possibilidade de redução ou anulação da pena aplicada. Então, a revisão ela deve ser manejada quando houver a possibilidade de redução ou anulação da pena aplicada, em razão do surgimento de fatos ou circunstâncias novos ou em razão da constatação de vícios insanáveis. Se, mesmo diante do surgimento de fatos novos ou da constatação de vícios insanáveis, não houver a possibilidade de redução ou anulação da pena aplicada, para que entrar com a revisão? Seria uma diligência, seria uma movimentação inócua da máquina pública. Então, a lei fala, só cabe revisão quando a revisão for capaz, quando houver a possibilidade de que a revisão enseje redução ou anulação da pena aplicada. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido, é necessário, portanto, que se tragam os fatos ou circunstâncias novos ou se aponte o vício insanável. Não será admitida a reiteração do pedido pelo mesmo fundamento, ou seja, se houver fundamentos diversos, aí sim, admite-se a renovação da revisão, a renovação do pedido de revisão. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. O ônus da prova cabe ao requerente. Então é diferente. Se durante o processo administrativo, para que o acusado seja efetivamente condenado, é necessário a reunião de provas suficientes para essa condenação. Então a administração deve buscar essas provas. Então, se não houver provas suficientes, também no processo administrativo, o indivíduo não pode ser condenado. Ele somente poderá ser condenado se houver provas suficientes de que foi ele que cometeu a infração e de que essa infração de fato existe. Já na revisão, existe uma inversão do ônus probatório. Então, a condenação está lá. Já foi comprovada a culpa, entre aspas, do acusado. Se ele quer a revisão da decisão que impôs a penalidade, então ele que comprove as razões que são necessárias para que essa revisão seja julgada procedente pela administração, ok? Então o ônus da prova cabe ao requerente. E a pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Então o requerente entra com um pedido de revisão para que tenha a sua situação melhorada. E aí ele sai da revisão com a situação piorada. Não, isso não pode acontecer. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente por quem? Pelo interessado, ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Então, para entrar com a revisão, é necessária a atuação de um advogado. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir, ou com a indicação daquelas que pretenda produzir. O exame da admissibilidade do pedido de revisão será feito pela autoridade que aplicou a penalidade. Então a revisão vai primeiro para a autoridade que aplicou a penalidade, que deve fazer um exame de admissibilidade. Olha, será que tem uma mínima chance disso aqui proceder?
Será que, de fato, eu estou diante de fatos ou circunstâncias novos? Será que o vício, possível vício, foi de fato apontado de forma suficiente para que essa revisão tramite? Então, esse exame de admissibilidade é um exame preliminar para verificar se existem elementos suficientes para que a revisão tramite, tá bom? Então ainda não estou falando da decisão a respeito do pedido de revisão. Então o exame de admissibilidade do pedido de revisão será feito pela autoridade que aplicou a penalidade ou que a tiver confirmado em grau de recurso. Deferido o processamento da revisão, ou seja, a revisão passou pelo exame de admissibilidade, será este processamento realizado por delegado de polícia de classe igual ou superior à do acusado, que não tenha funcionado no procedimento disciplinar, que pode ser sindicância ou processo administrativo, como vimos, que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais do processo administrativo ou da sindicância que ensejou a aplicação da penalidade e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nessa lei complementar para o processo administrativo. Percebam que a revisão, ela é complexa, tá? Ela é quase que um novo processo administrativo. Por isso a preocupação da lei em submeter esse pedido de revisão a um prévio juízo de admissibilidade, para que não haja um processo administrativo depois de cada processo administrativo. Tá bom? Então, no processamento da revisão, serão observadas as normas previstas nessa lei complementar para o processo administrativo. A decisão que julgar procedente à revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Então, o que pode vir aí dessa revisão? Pode vir uma alteração da classificação da infração, uma absolvição do punido, tá? Então a classificação que ensejava uma demissão a bem do serviço público passou a ensejar mera suspensão. Opa, foi restabelecido o vínculo. A revisão já serviu para restabelecer o vínculo com a administração pública. O cara que tinha sido espirrado, ele volta, cumprirá a suspensão, beleza, mas pelo menos ele voltou para a administração pública. Pode aqui, o melhor dos mundos, né, a absolvição do punido, pode haver uma modificação da pena ou a anulação do processo. Diante de um vício, constatou-se um vício que não é sanável, eu não consigo corrigir isso daqui, o vício é o erro, tá? Que eu não consigo corrigir, anula-se o processo e o indivíduo vai ter que ser novamente processado. A apuração da prática da infração reinicia-se do começo. E aí, é claro que nós temos que ficar de olho nos prazos prescricionais. Pode ser que já tenha havido a prescrição e aí não haverá, portanto, que se falar em novo processo administrativo ou nova sindicância. Tá bom? Então, pessoal, agora só nos resta falar a respeito das disposições gerais e finais, e aqui são pouquíssimas as observações que eu quero fazer com vocês. Primeiro, em relação ao cômputo de prazos. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nessa lei complementar. Olha um detalhezinho aqui que é bom de cair em prova objetiva. Já pensou se cai isso aqui e você não viu? Perdeu uma questão besta dessa por nada, hein? Não vai acontecer com você. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nessa lei complementar. Então não se contam por dias úteis, contam-se por dias corridos. Computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, prorrogando-se este quando incidir em sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para o primeiro dia seguinte, ok? Então,
o primeiro dispositivo que eu gostaria de ver com vocês aqui é esse aqui, que trata a respeito do cômputo dos prazos. Também esse artigo 133, que prevê que é proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço, e pelo prazo máximo de 3 anos consecutivos. Então, em regra, o policial deve tirar férias todo ano. Por absoluta necessidade do serviço, ele pode não tirar um ano. Por absoluta necessidade do serviço, de novo, ele pode não tirar férias um outro ano. E depois, mais um ano. Ele não pode acumular mais que 3 férias. Tá bom? E com isso, pessoal, nós encerramos aqui o que eu gostaria de tratar com vocês a respeito desta lei. Tá bom? Boa prova. Desejo a você todo o sucesso do mundo, presta bastante atenção em cada uma das questões, briga com as questões até o fim, que eu tenho certeza que o êxito, o sucesso que você busca virá. No mais, eu te agradeço por estar comigo até o fim desse curso. Se precisar, estou nas redes sociais, você sabe onde me encontrar, @felipe.dallavecchia é o meu Instagram. Nós nos vemos nos concursos aí de maneira geral, tá bom? E principalmente na ativa dentro da gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Até mais!